Mas afinal, por que Deus não atende às minhas orações? Eu oro, eu peço, mas parece que tudo aquilo que eu peço a Deus, tudo aquilo que eu apresento para Ele, nada acontece. Ele não faz nada. Bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E se você se encontra, às vezes, ou muitas vezes, se questionando dessa forma, esse vídeo é para você. Eu ontem estava na minha casa e em um daqueles momentos em que eu tiro, para estudar a palavra, e o Espírito Santo ele me trouxe uma revelação tão forte, tão grande, e justamente responde esses questionamentos. E quando o Senhor começou a falar comigo sobre isso, Ele falou para mim fazer um vídeo explicando porque muitas pessoas não entendem por que suas orações não são ouvidas ou respondidas. Na verdade, ouvidas são, porque o Senhor ele conhece tudo, Ele ouve tudo. Mas por que não são atendidas? Por que não são respondidas? Vamos lá. Em Lucas, capítulo 18, o Senhor Jesus ele vai contar a parábola de uma viúva, que ela queria muito que um juiz fizesse justiça na vida dela. E ela importunava esse juiz cedo, de tarde, de noite, E ela pedia muito. E então o juiz, o que aconteceu? Ele, que não era temente ao Senhor, não era sensível às necessidades das pessoas, simplesmente ele decidiu fazer justiça para aquela mulher, para aquela viúva. Por quê? Porque ele não estava aguentando mais a importunação dela, tipo assim, vou terminar logo para ela parar de me aborrecer. No versículo 7, Jesus disse, no versículo 6, atentai a resposta do juiz da injustiça. No versículo 7, Jesus disse: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? O Senhor Jesus está dizendo, se esse juiz, sem coração, sem aquela vontade de poder ajudar e tudo mais, ele atendeu, imagina só o seu pai, imagina só o seu Deus. Tá. Só que tem uma palavrinha nesse versículo, uma palavrinha nessa fala, que faz assim com que tudo seja diferente, seja mudado. E que se essa palavra não for bem interpretada, estudada, analisada e levada a sério, você nunca vai conseguir realmente ter as suas orações atendidas. E essa palavra é justamente a palavra escolhido, que o Senhor ele faz justiça aos seus escolhidos, ou seja, ele trabalha, ele age na vida dos seus escolhidos, ele atende às orações de quem é escolhido. O problema é que ser escolhido, muitas pessoas acham que são escolhidas por Deus. A questão é que, eu vou falar uma coisa para vocês, a maioria das pessoas acham que todos são filhos de Deus, porque também sou filha de Deus. Só que quando nós lemos a Bíblia, nós lemos a palavra, nós entendemos que nem todos são filhos de Deus. A palavra diz que tem que nascer de Cristo para se tornar filho e assim sermos co-herdeiros com Cristo daquilo que Deus tem para nós. Mas a questão escolhido, dentro da minha palavra, da minha Bíblia, ela vem justamente explicando que escolhido significa ser servo. E escolhido como servo, e um servo é aquele que detém de quê? De responsabilidades e privilégios. Ou seja, um servo é aquele que sabe que ele precisa fazer algo para agradar o seu senhor, ou que ele precisa andar de alguma forma, cumprir com as exigências do seu senhor. Isso é um servo, e ele tem privilégios por ser servo. Então, só aí já dá para você entender um pouco que escolhido não são todas as pessoas. Não são todas as pessoas que são escolhidas. Mesmo que você tenha uma promessa, mesmo que você seja chamado, mesmo que o Senhor te ame muito porque Ele ama, escolhido é aquele que se rende, é aquele que se joga, é aquele que faz a vontade do Senhor. É aquele que cumpre a vontade do Senhor. É aquele que subjuga a sua própria vontade, a sua própria carne para viver a vontade dele. Então, escolhido não é qualquer um. Eu até tinha grifado isso, coloquei isso na minha Bíblia. Escolhido não é qualquer um.
Não são todos da face da terra que são escolhidos, mas sim aqueles que são servos. E completando, o que acontece? Qual tipo de oração que vai ser aquela ouvida pelo Senhor que esses escolhidos fazem? Aquela oração que ela vem isenta de pecado não confessado. Julie, como assim? O que é isso? Simplesmente, um servo, ele subjuga a sua própria vontade, a sua própria carne para viver a vontade do Senhor. E logo, tudo aquilo que eu faço que não agrada ao Senhor, eu preciso me arrepender e confessar. Eu preciso confessar os meus erros. Reconhecer que eu estou errando, reconhecer que eu estou pecando, reconhecer o que eu estou fazendo de errado. Então, quando nós só oramos pedindo, quando nós só buscamos algo para nós, mas sem reconhecimento de pecado, sem arrependimento, sem reconhecer que nós estamos sendo falhos, o Senhor não ouve. E isso, gente, está lá em Tiago, capítulo 5:16, tá? Para você ter uma ideia. Então, assim, nós precisamos confessar pecados nas nossas orações, sobre aquilo que nós cometemos. Julie, mas eu peco e erro o tempo todo. Sim, nós todos fazemos isso. Nós todos somos pecadores o tempo todo, todos os dias. Mas o que Deus mais quer é um coração humilde e humilhado na presença dele. Agora o Senhor me deu uma revelação muito maior que eu quero que você preste muita atenção aqui no que eu vou trazer para você agora, porque não é só sobre esse versículo de Lucas, mas está lá em 1 Samuel, capítulo 15. Preste muita atenção nessa revelação, nessa palavra que o Senhor tem para você hoje. Simplesmente Samuel, profeta do Senhor, ele mandou um recado para Saul, ele deu um recado para Saul, para que ele exterminasse com todo o povo amalequita. Todo o povo amalequita. E era para matar tudo. Pessoas, crianças, animais, era para acabar com tudo, tudo. E aí o que acontece? Simplesmente Saul, a Bíblia fala, no versículo 1 do capítulo 15, vai falar assim: foi a mim que Deus enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Senhor. Saul, ele era ungido do Senhor. Saul era escolhido do Senhor. Nesse tempo aqui, ó, tá? Aqui. Saul, ele era alguém que foi escolhido por Deus, que foi ungido por Deus, tá? Só que acontece que quando o Senhor dá essa ordem para que ele venha matar e acabar e exterminar com os amalequitas, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, com as maldições que esse povo carregava, com os pecados que esse povo carregava. E se Deus manda matar até os animais, é porque estava tudo amaldiçoado, é porque estava tudo estragado. E então, simplesmente Saul, ele faz o que o Senhor manda pela metade. Ele deixa um pedaço, uma ponta, uma brecha para trás. Simplesmente o rei dos amalequitas, que tem por nome Agag. O rei, ele aprisionou e deixou vivo. E além de ter deixado o rei dos amalequitas vivo, ele também não matou os bois mais bonitos, o gado mais bonito. Ele deixou vivo. E aí o que aconteceu? Simplesmente o Senhor, falou com ele de uma forma muito, assim, decepcionado. Onde ele diz, lá no versículo 11, arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. E o que acontece? No versículo 19, Samuel vai questionar Saul, por que não obedeceste às ordens de Yahvé? Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor? E olha só, Saul, ele tentou se explicar no versículo 20, mas eu obedeci e realizei a missão que fui incumbido. Só que eu poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei todo o resto. E aí, lá no final, no final do 22 diz assim, de modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício. Olha, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros.
no 23, porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria. No final do versículo 23, Samuel vai dizer: porque rejeitaste a palavra de Deus, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Essa passagem, você entendeu bem a história, né? Simplesmente o Senhor tinha um escolhido, que era Saul, que por causa da desobediência, porque simplesmente fez parte do acordo, do combinado e da ordem daquilo que Deus tinha falado para ele, o Senhor o rejeitou. Quando o Senhor o rejeita, ele para de ouvir o seu clamor, para de ouvir as suas orações, para de ouvir. Eu quero falar para você nesta manhã, nesse dia, eu estou aqui numa manhã, estou numa lanchonete, me desculpem o barulho. Preste bem atenção. O Senhor, ele dá ordem aos seus servos. Ele dá ordem, ele tem pré-requisitos para os seus servos. Ele pede coisas aos seus servos. E se em algum desses momentos em que ele pede, em que ele solicita, em que ele dá ordens, não é cumprido totalmente, não é executado aquilo que ele pediu, não é cumprido totalmente aquilo que ele pediu, ele deixa de ouvir essas pessoas. Então, eu quero que você entenda, mesmo se você tenha sido escolhido por um tempo, mas se você anda em desobediência, ou se existe algo na sua vida que tem uma brecha, se você aniquilou com 90% das maldições da sua vida, se você aniquilou com 90% dos pecados da sua vida, mas tem uma brecha, tem 10%. Se existe um pouquinho daquilo que Deus já te pediu e você ainda não entregou, eu te falo, aniquile agora, urgente, com essas maldições. Mata tudo, acabe logo com Agag, para que as suas orações voltem a ser ouvidas, para que você seja atendido nas suas petições, para que o seu relacionamento com Deus volte a ter intimidade. O que acontece? Existem pessoas que estão num processo e o processo ele demora mesmo. O problema é que existem pessoas que ficam presas a aquilo, 10% ou 5%. Aquela coisinha, sabe? Aquele pecadinho, aquela situação que parece que ela nunca quer acordar e enxergar que Deus ele está requerendo e pedindo aquilo dela. Então, assim, é diferente de uma pessoa que está no caminho, num processo, conhecendo a Deus ali e tal e tal. Tem pessoas como Saul. Saul era conhecedor. Saul era ungido, foi escolhido. Ele só tinha que atender. Ele só tinha que aniquilar. Com tudo, acabar com Agag. Então, não guarde maldições, não guarde pecados, entrega tudo e volte a ser um escolhido. E volte a ser um escolhido para que você tenha novamente o respaldo e o relacionamento íntimo e profundo com Deus, que Ele tanto deseja. Não é você quem deseja, é Ele. Ele que mais quer você de volta, tá? Essa palavra é para você hoje. E se falou com você, curte esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas também venham ser tocadas e se inscreva já no canal. Se inscreva no canal. Eu tenho aqui a nossa comunidade que tem um desafio de 21 dias. E nesse desafio de 21 dias, eu mostro grande parte de coisas que o Senhor requereu de mim para que esse processo, para que aquilo que Ele estava pedindo, eu conseguisse aniquilar. Às vezes, muito do que o Senhor fez comigo também é aquilo que o Senhor está requerendo de você. Entre na nossa comunidade e faça parte do desafio de 21 dias. Fique com Deus, que Deus possa te abençoar e até o próximo vídeo do canal.